Olá pessoal, estamos de volta a mais um Chácara Talk. Esse é o Chácara Talk de número 172. E eu tenho aqui comigo hoje o pastor André e o pastor Paulo. Tudo bem? André, Paulo? Joia, bom estar aqui de novo. É isso aí, Paulo, Ricardo, satisfação grande aí. E hoje nós vamos iniciar uma série de diálogos e conversas sobre a série que nós iniciamos no último final de semana, Identidade. E nós vamos estar conversando aqui, por isso, fique à vontade durante as nossas próximas pregações para você enviar as suas perguntas ou pelas redes sociais. É muito bom quando a gente pode trabalhar com o seu feedback da pregação, fazendo perguntas de questões que não ficaram muito bem respondidas ou esclarecidas. Você pode fazer isso pelo WhatsApp, pode fazer isso através do YouTube, no chat do YouTube. E normalmente na segunda pela manhã nós enviamos uma mensagem no nosso Instagram informando do Chácara Talk e pedindo perguntas ou participações. Vai ser muito bom ter você com a gente. Bem, nós iniciamos então ontem esse diálogo fazendo uma afirmação do pastor Peter Scazzero, autor do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele faz uma afirmação um tanto quanto trágica, né? A grande maioria das pessoas descerá ao túmulo sem saber quem de fato é. A grande maioria das pessoas descerão ao túmulo ou descerá ao túmulo sem saber quem de fato é. André, Paulo, vocês concordam com essa afirmação? Na prática de vida pastoral de vocês, vocês acham que é isso mesmo? Ou o Peter Scazzero está exagerando aqui? Eu acho que é mais atual do que nunca essa frase, né? Nós vemos uma geração de as pessoas elas estão desesperadamente tentando se conhecer e se descobrir, né? Saber quem são. Então, eu entendo particularmente que ele foi muito feliz quando ele soube sintetizar a realidade humana, a atualidade, porque eu vejo que em conversas, em evangelismo, em conversas de aconselhamento, esse é um ponto comum. As pessoas elas não sabem quem elas são. E elas estão procurando descobrir a resposta com base em sonhos, em projetos, em características. Então, por não saber quem sou, acabo vivendo de um modo que me agrada ou que desagrada a outros. Essa grande confusão parece que tem sim como origem a busca por uma identidade. Então, concordo com ele. Eu também concordo e pensando aqui nessa frase, refletindo nos diversos contextos de aplicação, né? Então, eu acho que nós nunca tivemos tanto acesso a coachings, mentorias, na tentativa de descobrir terapias, né? Terapias para descobrir quem nós somos, né? Características de ordem emocional, mas ao mesmo tempo você não vê uma sociedade tão doente dentro dessa dimensão de sentido da vida, de busca de sentido. Então é um paradoxo muito grande o que a gente está vivendo, porque talvez o ponto de referência, né, como vocês mencionaram na reflexão, ele está deslocado, né? Então, assim, existe uma dimensão sadia de descobrir características de personalidade, o introspectivo, o extrovertido, eu tenho essa ou aquela característica que me conduz a este trabalho ou aquele ramo profissional. Acho que existe um pouco dessa dinâmica que faz sentido, mas existe algo atrelado à existência do ser humano, né? Aquilo que dá o sopro de vida do ser humano, aquilo que faz ele acordar de manhã e olhar para o futuro e perceber a presença de Deus. Eu acho que existe essa dimensão teológica, por assim dizer, que isso, as terapias, coachings e, claro, com todo respeito, né, os profissionais, que também existem gente séria nesse ramo, né? Mas o ponto é também não entender, eu acho que esse é o paradoxo. De um lado, a fartura que nós temos do mercado de ferramental,
ao mesmo tempo, esse analfabetismo de eu me conhecer, né? Então, assim, esse paradoxo para mim é muito evidente, assim, é sintomático. E antes de eu fazer a pergunta seguinte para vocês, eu acho bom a gente pontuar e esclarecer, né, que quando a gente fala de processos de coaching, existem profissionais sérios que atuam como coach, que tentam ajudar pessoas a compreenderem melhor a si mesmas, principalmente na dimensão profissional, como elas deveriam atuar, em que lugar, em que ambiente elas poderiam dar o melhor de si. Mas às vezes as nossas críticas, até em pregações, com esse processo coaching atrelado à ideologia humanista, atrelado a essa filosofia do você quer, você pode, basta você ter determinação. Ou seja, é uma simplificação da vida, e aí a gente entra em processos de coaching usados muito mais por oportunistas. Né? E o mesmo diria da terapia. Assim, existem profissionais na área da psicologia, terapeutas muito competentes e que eles são essenciais para ajudar pessoas em momentos de crise, até mesmo na percepção de si mesmas. Mas também nós não podemos negar que existem profissionais que atuam na terapia tentando ajudar seres humanos a se compreenderem quando nem eles se compreenderam ainda. Exatamente. Então o caos se instala. Né? Então, pontuando aqui para todos os profissionais que atuam como coaches, como terapeutas, nós valorizamos muito o trabalho de vocês, principalmente vocês que fazem isso numa perspectiva da espiritualidade cristã, atrelado à cosmovisão bíblica, e nós cremos que vocês têm um papel na sociedade. Mas entendam que quando uma crítica é feita nessa perspectiva do coaching ou da terapia, atrelado a uma filosofia humanista, aonde não se concebe a necessidade da conexão com Deus Criador para lançar luz na própria compreensão do ser humano em si mesmo, ok? Dito isso, eu vou à segunda pergunta. Como que vocês me explicariam um fato, como vocês mesmos colocaram, de que talvez nenhuma geração da humanidade teve tantas ferramentas disponíveis e tantos processos para uma autocompreensão? E, simultaneamente, me parece que o ser humano nunca esteve tão perdido e tão distante de si mesmo. Alguma luz para explicar esse paradoxo? Nunca nós tivemos tantas oportunidades e nunca o ser humano esteve tão confuso e caótico. Como que vocês veem isso? Assim, talvez sejam várias as referências ou os pontos que a gente possa conduzir para trazer uma resposta à luz disso, né? Mas, por exemplo, a gente de hora e meia fala sobre essa cultura individualista que nós temos. Então, assim, o fato de eu viver numa cultura individualista que eu apenas olho para mim mesmo, assim, no frigir dos ovos, é um buraco negro onde que eu não tenho as respostas que eu preciso olhando tão somente para mim mesmo, né? Então, o ser humano, ele vive nessa busca incansável de si mesmo, mas quando você perde a referência de Deus, você perde a referência da obra maior, da grande narrativa na sua vida, você percebe de que, na verdade, é uma busca incansável e quando eu tenho esse olhar somente para mim mesmo, e as pessoas confundem isso com sentimento, né? Então, assim, se eu estou me sentindo bem, logo eu conheço a mim mesmo. Então, se existem dores na minha vida, então isso significa que não, algo está errado, eu preciso deslocar. Então, o ponto de referência aqui é o sentimento, o ponto de referência é sentir-se bem ou não, né? Alguma coisa nesse sentido, até em questão a toda essa questão coaching, né? Eu lembro que
essa crítica que é feita também vale para o nosso métier pastoral, Sim. né? Então, assim, quando a teologia coach, ela pinta de Bíblia esse individualismo de olhar para mim mesmo, né? Então, até no ano passado, nós tivemos a série A Cruz e a Flauta, que falou um pouco disso também, né? Que é uma flauta que encanta as pessoas, né? Esse olhar humanista de mim mesmo. Mas para mim esse é o paradoxo. Quanto mais você olha para si mesmo, menos você se encontra, né? Então, a partir do momento que você se enxerga a partir do filtro, do óculos, da própria cosmovisão cristã, de que existe um Criador, de que você não é fruto do acaso, de que Deus desenhou você como obra das mãos dele, né? Efésios 2 aqui. Então, isso significa que isso muda a perspectiva de vida, isso muda a forma como você enxerga a vida, isso muda a forma como você enxerga os desafios, os problemas da vida e assim por diante, né? Então, para você, essa tendência egocêntrica do ser humano olhar o mundo a partir de si e para si, impede a autocompreensão. Exatamente. E proporciona o caos no ser humano e nas relações. Exatamente. Paulo, e você? Como que você vê esse paradoxo entre inúmeras oportunidades para se autocompreender e tão poucas pessoas conseguem ter consciência de quem são? Eu concordo com o que o André colocou. Eu acho que, além disso, eu vejo que é uma característica do nosso tempo. A Escritura vai chamar o nosso tempo de últimos dias, né? E vai dizer que nos últimos dias os homens eles procurariam ouvir aquilo que traria alegria aos seus ouvidos, né? Nós não queremos ouvir a verdade, até nesse sentido do que o André colocou, né? A autodescoberta não é a ideia de me sentir bem, é de saber os meus pontos fracos, as minhas virtudes, né? Então, eu lembro muito do que Paulo fala lá em Timóteo, né, na segunda carta de Timóteo, que diz que nos últimos dias os homens procurarão ouvir aquilo que traria alegria, né, aos seus ouvidos, e por isso nós devemos insistir em comunicar a palavra, porque ninguém quer ouvir. Então eu acho que a dificuldade ela está no ponto de referência, como o André também citou. Nós temos buscado como referência aquilo que vai me trazer prazer, aquilo que vai me colocar como acima de outros. Eu quero provar para o mundo que eu sou melhor do que todos, eu quero brilhar, eu quero fazer a minha estrela brilhar no mundo, né? Os meus 15 minutos de fama. O ponto de referência, que deveria ser a voz de Deus, do Criador, ele tem sido escanteado. Então, a cada vez mais com a aproximação, né? Ou com o distanciamento da ascensão de Cristo e com a proximidade do retorno dele, que nós não sabemos quando acontecerá, mas um dia acontecerá, eu entendo que a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens procurariam ouvir mestres que trariam prazer aos seus corações. Então, acho que esse é um problema. Nós estamos nos cercando de muitas ferramentas, de muitos profissionais que, na maioria das vezes, infelizmente, vão falar o que as pessoas querem ouvir, não necessariamente o que a voz do ponto de referência principal, que é a voz do Criador, está dizendo, né? E deixa eu fazer uma conexão com dessa série, ou da primeira mensagem dessa série, com a nossa série anterior, que falava sobre a dor e o sofrimento na experiência humana. Porque eu ouvi tanto do André como do Paulo aqui inúmeras vezes a palavra sentimento, se sentir bem, alegria, prazer, sucesso, e me parece que uma parte imprescindível na tomada de consciência de quem se é são as experiências de vida e principalmente as experiências de deserto, pegando uma das mensagens da série anterior. E nós vivemos numa sociedade onde os especialistas na área da saúde física e emocional estão sempre poupando as pessoas da dor. Exatamente. E nós não temos tolerância à dor. E talvez, levantando uma possibilidade aqui, a ausência da nossa passagem consciente pelos desertos da vida, reconhecendo que em meio aos desertos, Deus nos dá a oportunidade de nos conhecermos mais. Isso nos leva muitas vezes
a vivermos a vida apostando todas as fichas em testes, em terapias, em processos do autoconhecimento, quando na verdade o autoconhecimento é algo que nos é oferecido ao longo de uma jornada, ao longo de uma vida, e principalmente em tempos de deserto. Para vocês, qual o lugar dos desertos na tomada de consciência de quem nós somos? Nas perdas. As perdas nos fazem perceber o que é prioridade na vida. Então, diante da perda, quando você se defronta com a morte, aí você percebe aquilo que você olha para trás e percebe o que valeu realmente na vida, ou quando você sofre com a perda de alguém, você percebe, não, é o tempo que eu dei para ela, o que é prioritário na minha vida, se é a família, porque nessa reflexão que a gente percebe assim, não, o que moldou a minha identidade foi o meu trabalho, não, o que moldou a minha identidade foi a minha busca incessante pelo prazer, e aqui tem uma consequência. Então, assim, na perda ou na dor em geral, é quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos, não, peraí, calma, tem alguma coisa errada. E esse processo é importante, mas quando processado de forma correta, né? Porque há aqueles que se perdem também dentro desse caminho, né? Então, assim, o tempo da perda, da dor em geral, mas na perda como sendo o limite, né? Ou um extremo, assim, é um exemplo, né? É um exemplo de quando a gente avalia as prioridades da vida, o tempo que eu dei para aquela pessoa que eu amava, o tempo que eu consumi em outras atividades que não deveria estar aqui ou acolá, e assim por diante, né? Eu entendo que o tempo de deserto também é a oportunidade que Deus me dá muitas vezes para eu parar e perceber que eu tenho ouvido muitas vozes e agora no silêncio da dor só me resta ouvir uma voz. Então, dentro dessa busca incessante de construir a minha identidade, o meu nome, a minha reputação, né? Dê o nome que você quiser, eu entendo que o tempo de deserto é aquele momento onde Deus tira tudo de mim para que eu não tenha nenhuma outra voz ecoando no meu coração, a não ser a voz dele dizendo, ó, vamos me ouvir, posso falar com você agora, né? Você consegue prestar atenção no que eu quero te dizer? Então, são oportunidades mesmo, né? De nós conhecermos melhor a Deus e nos conhecermos melhor, né? Onde está o meu coração, o que eu tenho buscado, onde eu tenho pautado a minha vida mesmo, né? O meu tempo, como o André colocou. Então eu enxergo assim a importância do deserto, né? Como um momento que Deus me dá de parar tudo, me obrigar a parar tudo, para que eu consiga ouvir a voz dele, né? Eu tive um professor de filosofia, eu já fiz menção dele algumas vezes aqui na chácara, que ele dizia que a alegria consome, a tristeza constrói. Né? E, de fato, quando a gente está vivendo momentos de alegria, de sucesso, de prazer, assim, nós passamos a maior parte do tempo consumindo a vida. Mas quando a gente se depara com o desemprego, com o fracasso, com a enfermidade de um filho, com um diagnóstico de uma enfermidade grave ou a perda de um ente querido, tudo isso nos leva à reflexão. Né? Então, eu acho que a gente precisa perceber como inúmeros homens e mulheres na Bíblia, eles ganham consciência da sua identidade e, consequentemente, do seu chamado no deserto. Até mesmo o ministério de Jesus tem início após a experiência do deserto. Né? Agora, se nós estamos falando aqui que nós estamos envolvidos na sociedade ocidental por inúmeros processos e terapias que nos ajudam e nos oferecem ferramentas para o autoconhecimento, mas nós estamos dizendo que a tomada de consciência de quem realmente nós somos é algo que nos é oferecido por Deus ao longo da vida, ao longo da jornada, especialmente nos desertos. Agora, nesse processo de tomada de consciência da sua real identidade, pegando aqui a frase de João Calvino,
A sabedoria consiste basicamente em 2 movimentos: o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Como o conhecimento de Deus nos ajuda, ou como o conhecimento de Deus nos conduz no conhecimento de nós mesmos? Vocês podiam nos ajudar de maneira muito prática nisso? Uhum. Eu gosto como Paulo se apresenta nas cartas, né? Ele fala Paulo, servo de Jesus, né? E servo aqui é o doulos, que quer dizer literalmente escravo, né? Então, assim, ele não se apresenta reverendo Paulo de Tarso, ele se apresenta como Paulo, servo de escravo de Jesus, né? Então, para ele, como quem tinha uma sumidade, digamos, acadêmica, teológica no mundo judaico, e aí de repente ele é alguém que se considera como um servo, isso naquele contexto isso trazia muitas implicações. Então ter esse conhecimento de Deus, de que eu sou servo de Deus, isso traz implicações também na forma como eu compreendo a mim mesmo. Então assim, eu sou instrumento da mão dele, não sou senhor. Eu sou alguém que sou moldado por ele, não eu moldo Deus conforme a minha imagem, conforme o meu querer. Então isso muda a perspectiva como eu enxergo a vida, né? Então o conhecimento de Deus, é claro que a gente pode aqui refletir no livro de Provérbios, que o conhecimento tem a ver com a obediência, com a sabedoria, etc. Mas eu acho que o ponto de partida de uma identidade sadia, onde eu conheço a mim mesmo, é conhecer o meu local, né? Como servo. Então Paulo ele traz esse indicativo, né? Como servo, escravo literalmente, mas como aquele que se submete, que vive de acordo com os desígnios de Deus e assim por diante. Então para mim isso traz implicações na forma como eu enxergo a vida. Né? E para você, Paulo, como que o conhecimento de Deus afeta a nossa tomada de consciência da nossa real identidade? Dentro do campo do aconselhamento bíblico, que eu gosto de estudar nessa área, quando a gente fala de identidade, tem 2 conceitos que têm sido trabalhados, né, ultimamente, que é o conceito de identidade dada e identidade construída. Identidade dada diz respeito a todas aquelas afirmações que são eternas e imutáveis de Deus a respeito da humanidade. Então, eu sou criado por Deus, eu não sou fruto do acaso, eu sou amado por Deus, Deus tem um propósito para mim. E à medida em que eu entendo a minha identidade dada, eu consigo construir a minha identidade dentro das minhas individualidades e características próprias, porque apesar de todos sermos iguais, cada um de nós é diferente. E eu consigo construir de modo saudável a minha identidade. Tá bom, então eu sou amado por Deus, eu sou um filho dele, ele tem um propósito para mim, mas eu tenho preferências diferentes do André, eu tenho gostos diferentes do Ricardo, eu tenho uma história de vida diferente dos dois. Se eu não tenho bem alicerçada a minha identidade dada, atribuída por Deus, eu vou confundir as 2 coisas. E eu começo a construir a minha identidade como se a identidade construída ela não é mais importante do que a identidade dada, mas ela precisa ser construída em cima de um bom alicerce. Então, se eu não tenho esse bom alicerce, eu fico perdido. Eu preciso construir, então, um alicerce para mim, e eu não tenho estrutura e as respostas suficientes para construir um alicerce para mim. Por isso eu acabo me vendo como o Paulo rejeitado, ou o Paulo que fracassado, o Paulo infeliz, o Paulo que não dá certo na vida, porque eu não tenho uma boa compreensão da identidade que o meu Criador deu para mim e como eu posso construir em cima dela. Hoje nós vemos muitas pessoas tentando construir a sua própria identidade desde o alicerce. Agora, se eu não tenho um bom alicerce, a casa ela vai ruir. Então, eu penso muito isso, a importância de conhecimento de Deus dentro do conhecimento próprio, nesse sentido. À medida em que eu conheço a Deus, aquilo que Ele revelou, à medida que eu sei quem Ele é, eu consigo, inclusive, me entender melhor como pessoa a partir daquilo que Ele já fez, do que Ele intentou, daquilo que Ele projetou para mim, né? Trabalhando esses 2 conceitos. Há algo que é absoluto, a identidade que Ele deu para cada um de nós. Mas há privilégios que Ele dá, individualidades que eu posso ir construindo em cima dessa identidade, né? E aí cada um vai construir. A grande questão é onde que está o meu ponto de referência. Se o meu ponto de referência, de novo, não é a voz de Deus, eu vou procurar construir a minha casa ou a minha identidade
com base numa estrutura furada, que ela vai ruir em algum momento. E vai me levar à ruína também, né? Interessante que essa distinção que você faz entre identidade dada e construída lança luz até sobre o que nós estávamos falando anteriormente, porque para mim, eu imagino o seguinte, me corrija se eu estiver errado, o conhecimento de Deus é imprescindível, porque é na medida que eu conheço a Deus que eu tomo consciência da identidade dada. Uhum. Como ele me vê. Uhum. Né? Agora, de acordo com o meu perfil de personalidade, experiência de vida, habilidades, eu construo, o que você falou aí da personalidade construída, né? São paredes sobre o alicerce. Uhum. Talvez um dos grandes problemas hoje em dia é quando nós construímos a nossa identidade a partir das paredes, mas sem alicerce. Uhum. Nós falamos um pouco disso quando eu fiz nós jogamos com a ideia de René Descartes, né? Penso, logo existo. Uhum. E hoje em dia talvez as paredes estejam aqui. Tornei-me um profissional de sucesso, logo existo. Tenho uma condição financeira invejável, logo existo. Tenho um corpo e aparência invejável. Tenho experiências extraordinárias. Tenho autonomia nas minhas decisões. Sou curtido nas redes sociais. Tudo isso são paredes. Uhum. São paredes. Quando a gente transforma isso em alicerce, isso é frágil. Uhum. Isso não vai dar certo. Uhum. Né? Então, acho que é interessante essa distinção que você fez entre a personalidade, a identidade dada por Deus, que nós precisamos conhecer a partir dele, e eu acrescentaria, talvez isso explique também a dificuldade de determinados processos que nos prometem ajudar na consciência de quem nós somos, mas que não partem de um pressuposto. Nós somos frutos da intenção de um Deus Criador. Uhum. Nós não somos fruto do acaso. Acho que crer que nós somos fruto da intencionalidade do Deus Criador faz toda a diferença nesse processo. Uhum. Até porque esses métodos eles tendem a descobrir qual que é a minha individualidade, quais são as minhas características individuais, e a partir desse cardápio de características, então isso me ajuda na tomada de decisão profissional, de vocação. Mas quando eu perco essa referência de que Deus age na história, eu talvez não me atente a situações que existem momentos da vida em que eventualmente estou passando pela dor, sofrimento, pelo deserto, mas é Deus me forjando naquele contexto, né? Não é necessariamente o momento de eu me mudar, não, é que eu estou agindo fora do meu leque de características individuais. Então existe também esse tipo de reflexão, né? Então eu acho que essa identidade formada, quer dizer, dada por Deus, né? Ela permite eu enxergar a vida mesmo quando existem situações que fazem com que esse alicerce, essas características, elas estejam totalmente contrárias àquilo que eu quero. Então, assim, por exemplo, eu posso ser um bom profissional de determinada área, mas a minha empresa está falindo. Uhum. Mas é às vezes uma situação que Deus está forjando no meu coração. Isso não significa que o alicerce ele está furado, né? Mas é Deus agindo na história. Agora, se eu não tenho esse fundamento, então eu vou me olhar para mim como alguém rejeitado, como alguém que não me basto, ou como alguém que sou um equívoco na história. Ou seja, a minha identidade ela é afetada por essas construções e não por esse alicerce. Quando a gente parte do alicerce, quem eu sou aos olhos de Deus, todas as demais coisas são paredes. Uhum. E você citou a profissão. Deus pode permitir que uma parede seja derrubada e eu posso crer que Ele está fazendo uma reforma não estrutural. A base
Eu já tenho. Eu sou filho amado, sou filha amada, fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas assim, o sucesso profissional não era alicerce, era parede, né? A beleza física não é alicerce, é parede. Se eu vivo um momento de oportunidades e grandes experiências, isso é parede, não é alicerce. Volto a dizer, o perigo é quando nós começamos a nos apoiar nas paredes, e principalmente quando essas paredes não têm alicerce. Aí, quando uma dessas áreas desaba, via de regra, você vê a pessoa desabando por inteiro, porque ela colocou toda a confiança dela numa parede e não existia alicerce por detrás daquela parede. Isso me lembra muito a parábola da casa sobre a rocha, sobre a areia. Qual alicerce, né? Então, a identidade construída na areia, né? Agora, assim, colocando... para mim foi tremendo essa coisa da personalidade construída, dada e construída, mas pensando na herança familiar, eu não escolhi a família aonde eu nasci. Parece que assim a família ela acaba sendo um ponto de intersecção entre a identidade dada e a identidade construída. Né? E ela vai ser... A gente conversou nessa reflexão sobre, ao longo de séculos e séculos, talvez ao longo de toda a história da humanidade, a família foi considerada fator de grande importância na percepção da identidade, ou na construção da identidade. E, de repente, nós vivemos hoje no mundo ocidental uma resistência e um ataque muito grande à família. Verdade, existem famílias desestruturadas, famílias tóxicas, mas também, eu diria, existem muitas pessoas se afastando das suas famílias, não porque as famílias são tóxicas, mas porque elas foram tomadas pela síndrome da autonomia dos tempos atuais, e aí a família é uma ameaça à sua autonomia. Né? Como que vocês veem? Como explicar a importância e os perigos dessa herança familiar, que é uma intersecção entre a identidade dada e a identidade construída? Eu entendo que a família, ela sempre foi o primeiro projeto de Deus, né? Então, a partir da família, nós deveríamos nos conhecer e conhecer o Criador. Até esse conceito usado muito na teologia, né? A família, a primeira instituição criada por Deus, né? Então, a família faz parte do projeto de Deus para que nós pudéssemos nos conhecer e conhecê-lo. Esse era o projeto. Você me permite, Paulo? Claro. Porque o que você está falando é muito importante. Na nossa comunidade, a gente sempre procura mostrar para as pessoas a diferença entre o pensamento humanista, contemporâneo, os valores da cultura secular e os valores de uma cosmovisão bíblica cristã. E assim, a cultura secular, ela diz que a família ela é fruto do pensamento capitalista, a família é uma invenção da burguesia para proteger patrimônio, e muitos dos nossos jovens compraram essa ideia. E você está trazendo um ponto aqui que é, biblicamente, primeiro, a família ela não é fruto de uma ideologia política econômica. A família é a intenção de Deus. É o primeiro projeto de Deus. E outra coisa muito importante que você falou, a família é o lugar onde nós ganhamos ou deveríamos ganhar consciência do amor de Deus por nós. Isso aí é muito, muito importante para a gente redefinir, assim, porque hoje a gente está vivendo um momento em que
assim, as pessoas partem do pressuposto inicial que a família é um projeto ruim. E você está dizendo, não, peraí. A família é um projeto bom. É o espaço onde a gente conhece a Deus e ganha consciência do amor de Deus por nós. Desculpa, segue no seu raciocínio, se é que você vai conseguir recuperá-lo agora. Tá. Não, mas eu entendo que antes do Éden, antes da queda, antes da ruptura, né, dos nossos primeiros pais com o Criador, ele já havia estabelecido para que serviria a família, né? A família seria para não apenas reproduzir a espécie humana, mas para reproduzir a espécie de Deus, né? Fomos criados, os nossos primeiros pais, criados à imagem e semelhança de Deus, e deveriam reproduzir segundo essa espécie. É óbvio que esse era o projeto de Deus. Deus queria que através da família, eu entendo, o seu nome fosse propagado, a imagem dele fosse estabelecida na terra a partir de um relacionamento com ele. Então, o papel dos genitores seria não apenas gerar vida, mas gerar vida que se aproximasse do Criador, levar as crianças, as novas criaturas aos pés do verdadeiro Criador. Agora, qual é o problema hoje? O problema vem desde a queda. Eu entendo que a família, como essa célula máter, né, a partir do momento que os nossos primeiros pais rompem com o Criador, todo o caos, ele toma conta de toda a esfera, não apenas humana, né? Nós vimos isso na última série, né? O cosmos geme, né? Foi prejudicado, o mundo foi prejudicado, mas a família foi prejudicada. Então, os relacionamentos, eles estão fadados a problemas, a dificuldades, criação de filhos. O próprio texto de Gênesis, capítulo 3, diz isso, né? Com dores você dará à luz, né? Com muita luta você terá filhos. Eu entendo que ali ele está deixando claro que o processo de criação de filhos vai dar trabalho, vai ser tenso. O relacionamento marido e esposa será difícil. Então, nós vivemos numa cultura pós-queda, onde a família ela sofre, ela geme, ela aguarda ansiosamente a redenção final, a restauração final. Apesar das famílias não perceberem isso, mas é isso que nós precisamos. E o universo clama por essa redenção. Então, a família é o projeto de Deus para que a imagem dele fosse reproduzida e para que as pessoas conhecessem a ele. A igreja vem depois, porque as famílias não cumprem o seu papel, é necessário que surjam projetos como igreja, templo, tabernáculo, para que as pessoas se aproximem dele de novo. Mas a família, enquanto estrutura básica, deveria nos aproximar de Deus. Por que ela não faz isso? Talvez algumas façam, porque elas já foram redimidas por Cristo, elas entendem o seu papel, mas a maioria, infelizmente, não faz. Eu até disse isso. Muitas famílias são disfuncionais. Eu creio que todas são disfuncionais em uma medida ou outra. Nenhuma família é perfeita. A própria luz da Escritura. Então, se a minha família sofre, óbvio que eu irei também crescer, me desenvolver em um ambiente que não será perfeito. Sim. E perfeito é apenas o meu Criador. Né? E se a família, se toda a família é disfuncional e ela tem esses sinais da instabilidade do sistema que nós estamos inseridos, viver de maneira autônoma e isolada, eu diria que é tão ou mais disfuncional do que viver numa relação de uma família imperfeita. Né? E talvez, Paulo, contribua com tudo isso que você está dizendo, o fato de que as famílias na Bíblia, assim, Deus não tem preocupação nenhuma em esconder quão disfuncionais são as famílias. Exato. Ou seja, elas sofreram o impacto da ruptura com Deus. Mas isso não significa que Deus não atue através da família para nos formar, para nos lapidar, para lançar nas nossas vidas determinadas colunas básicas. E aí talvez eu estou começando a dar uma aprimorada na nossa analogia, né? Se a identidade dada são os fundamentos, num processo de construção, antes das paredes, você levanta as colunas. Né? E a família tem um papel tremendo e importante de estabelecer as colunas. Por isso que uma família desestruturada,
vai gerar um sujeito que constrói paredes instáveis, vai gerar uma vida instável. Né? André, como que você vê aí a família nesse processo de formação da nossa identidade e tomada de consciência? Aqui nós temos dois extremos, né, que a gente pode pontuar. Primeiro, onde há abusos, né, de pais. De outro lado também essa cultura individualista de filhos, onde um se afasta do outro e não gera essa intersecção, né, que você está mencionando. Mas algo que eu sempre tive na minha história é que quando eu olho para minha família e eu percebo lacunas na minha família de disfuncionalidade, eu procurei levar a sério o conceito de família estendida e procurar na família estendida, talvez, pontos de contato que viesse a contribuir no meu desenvolvimento, né? Então, assim, se eu não tenho uma referência profissional na minha família, eu encontro dentro da família estendida. Se eu não tenho uma referência afetiva na minha família de sangue, eu procuro na família estendida e assim por diante. Certa vez eu testemunhei um pai brincando com a filha, fazendo uma brincadeira tal, e a filha olha para o pai e diz assim: nossa, o teu pai também fazia isso com você? Ele disse: não, porque ele não fazia comigo, eu estou fazendo com você. Então, assim, nós aprendemos com os erros dos nossos pais, né? E eventualmente, em situações em que a gente percebe aquelas lacunas, nós temos outras referências. Então, por isso que esse conceito de família estendida é muito importante na construção da nossa identidade, né? De entender quem nós somos. Então, se eventualmente você, ou, né, independente de quem seja, não tem essas referências de construção de caráter e identidade na própria família, então a família estendida é também essa extensão, com perdão da redundância, onde que a gente pode encontrar também esses fatores, né, de construção de identidade. Então, para mim, eu sempre levei muito a sério isso, né? Então, eu tive uma família com seus desafios, defeitos como qualquer outra, mas com pais amorosos que tentaram, nas suas disponibilidades, oferecer o melhor. Mas eu percebia, assim, buracos que eu precisava identificar em outras, na família estendida, e Deus sempre proporcionou essas pessoas que pudessem me ajudar nesse processo, né? Então, acho que isso é importante também. No contexto da chácara, a gente costuma sempre fazer uso desse conceito da família estendida como sinônimo da igreja local. E deixa eu contar rapidamente para vocês como isso aconteceu. Há muitos anos atrás, eu estava numa conferência e eu estava participando de uma mesa de debate. Eu lembro que estava eu, o Luiz Salão e aquele historiador cristão que escreveu aquela série de livros de história da Igreja da Vida Nova. Rusto Gonzalez. O Rusto Gonzalez estava na mesa também. E aí o debate era acerca da família na pós-modernidade. E eu e o Luiz Saião, nós estávamos discutindo, aí o Rusto Gonzalez interrompeu e falou assim: olha, me desculpa, mas essa família que vocês estão defendendo, a do pai, da mãe, dos filhos, essa família não é bíblica. Essa família é moderna. Assim, papai, mamãe, filhinho e filhinha que vivem uma relação nuclear, esse é o conceito de família moderna. Aí o Rusto Gonzalez continuou dizendo: a família bíblica é um ajuntamento de 60, 70 pessoas que moram na mesma região, e tem, além do pai e da mãe, tem os tios, tem os avós, tem os primos. Essa é a família bíblica. E é interessante como a gente lê Efésios, falando do marido, da mulher, dos filhos, pensando na família nuclear, moderno, que é um conceito moderno. Porque o conceito moderno de família já é fruto da individualidade e da autonomia. O desejo de eu deslocar o meu núcleo familiar de qualquer influência de terceiros. Mas complementando, aí o Rusto Gonzalez, ele disse: a vantagem da família bíblica é que quando um pai falha,
a criança tem um tio que resgata a imagem masculina. Quando uma mãe falha, essa criança vive num contexto onde ela tem uma avó sábia que resgata a imagem feminina. O problema da família pós-modelo moderno é que quando o pai falha, o ser masculino falhou. Ou quando a mãe falha, o ser feminino falhou e não existe uma segunda chance. E aí, eu não lembro se eu ou o Luiz Saião, então, levantamos a pergunta para o Russo Gonzalez, dizendo, mas como é que a gente faz? Como que a gente faz para viver essa realidade da família bíblica e não da família moderna? E ele respondeu, aí entra a importância da igreja. Nós precisamos resgatar a igreja como essa expressão da família estendida. E isso, aí eu trouxe esse conceito para a chácara, e como um dos pastores que tem acompanhado ali, eu tenho sempre levado muito a sério, assim, eu conheço histórias de pais que falharam. E eu sei da minha responsabilidade como um homem dentro dessa comunidade de resgatar no coração e na mente do filho daquele pai que falhou a imagem masculina. Eu preciso trazer alguns adolescentes, jovens, filhos do divórcio, para dentro da minha casa, para que eles vejam uma outra experiência, para que eles possam ter a compreensão, não é possível, e é bom. Né? Então, daí que nasce esse conceito tão usado na chácara da família estendida. Eu acho que é oportuno, porque às vezes as pessoas escutam um conceito e não percebem as implicações. Tem uma jovem muito querida, adolescente, ela fez a pública profissão de fé dela recentemente, e eu fiz questão de sair correndo, eu estava pregando em Barão, e ela fazendo a profissão de fé no Paineiras, e eu saí correndo para chegar lá antes do culto terminar, porque eu precisava dar um abraço nela. O pai dela não está mais na igreja, mas eu precisava dizer para ela que eu estava lá e que eu achava muito legal o que estava acontecendo na vida dela e que eu estava muito feliz diante de Deus pela caminhada dela. Eu acho que esse é o conceito de família estendida. Então, resgatando a nossa imagem aqui, nós temos a identidade dada por Deus, nós temos as colunas que são estabelecidas pela herança familiar, e aí entra a contribuição da igreja como família estendida, e nós temos as paredes, que são nossas carreiras profissionais, o nosso cuidado com o corpo, e aí por diante. Até aí, vocês acham que está funcionando bem essa aula de desenho técnico em arquitetura que a gente está fazendo aqui? Construindo o projeto aqui, né? Mas ainda nessa dinâmica, Ricardo, enquanto você falava, me veio à mente um final de um grupo pequeno que as pessoas estavam se despedindo, e de repente um casal assim na faixa dos 30 anos estava se despedindo de um casal mais velho, na faixa dos 65, 70, talvez, mas assim, com tanto abraço, tanto amor, assim, parecia os pais e os filhos, né? Assim, tamanho amor que eu via ali. Aí eles olham para mim e até falam, o casal mais novo falou, ó, a gente estava numa situação difícil no casamento e esse casal aqui nos ajudou. Assim, eu como pastor, eu não sabia daquilo, né? Mas ali dentro daquele grupo pequeno, por causa da família estendida, talvez eles não tinham acesso à família de sangue mesmo, para uma situação daquela. Então a família estendida teve esse papel importante em moldar o caráter e a identidade daquele casal, né? Numa cultura na qual... Enfim, então assim, é um exemplo que vem a esse encontro também, né? Agora, quando nós tratamos acerca da importância da família nesse processo, nós fizemos até menção de um artigo publicado pela BBC
Ok, voltando meu computador aqui. Em que o artigo em inglês ele tem como título Family Estrangement, que é um conceito técnico usado por terapeutas e sociólogos hoje, do afastamento de filhos adultos dos seus parentes, e aí o subtítulo Why Adults Are Cutting Off Their Parents. E a gente falou no final da menção a esse artigo que existem razões legítimas para esse afastamento, onde pessoas ganham consciência de que estavam sendo abusadas física e emocionalmente, ou divórcio que gera conflitos e afastam os filhos, mas também existe um outro lado da situação, que é pais e filhos se separando por questões ideológicas, ou pais e filhos se separando porque foram tomados pela cultura da autonomia. E deixa eu até fazer uma atualização aqui, porque não sei o Paulo, mas aonde eu estava trazendo a reflexão, nesse momento eu falei de filhos que deixam os pais porque foram tomados pela cultura da autonomia. Mas agora me ocorreu, não são só filhos que deixam pais pela autonomia. Quantos pais, pai e mãe, hoje em dia, assim, simplesmente abandonam os seus filhos no meio do caminho porque eles têm o direito de serem felizes. Ou seja, essa cultura da autonomia tem separado. A pergunta que eu queria fazer para vocês é como a gente pode, quando uma pessoa diz assim, pastor, isso aí aconteceu comigo, eu decidi me afastar dos meus pais porque a relação com eles era tóxica, era abusiva. Pergunta que me ocorre, como distinguir se essa situação que eu mencionei tem a ver com efetivamente pais abusivos ou filhos autônomos, filhos que não querem mais a interferência ou a influência de ninguém nas suas vidas, por isso eles definem o papel dos pais como abusivo. Alguma dica para a gente distinguir o que é uma relação abusiva por parte de pais e o que é uma definição de autonomia por parte de filhos? Como vocês podem nos ajudar nisso? É complexo, né? Assim, filhos individualistas, talvez as decisões que tomam na vida reverberam um pouco desse coração dominado por uma cultura individualista. Eu lembro de um parente que com 15 anos quis se mudar. Ela quis se mudar, não quis mais saber dos pais, ela quis viver a vida dela. E, de repente, quando estava ali nos seus 20 para 22 anos, percebeu que se afundou nas decisões erradas da vida e teve que voltar para a casa do pai. Então, essa é a ironia. Então, uma cultura individualista, mas que percebe no pai e da mãe um berço, né, um porto seguro para a vida. O contrário também é verdadeiro. Pais que envolvem fisicamente ou que assim, não trazem para dentro de casa um espaço de segurança que permite o filho errar, um espaço de segurança que permite o filho ou a filha crescer com decisões eventualmente erradas, que não transforma a casa num ambiente pedagógico de ensino, mas é opressivo, né? Eu falo de parente, né? Como a gente fala de parente, mas assim, existem pessoas que me vêm à mente assim que respiram ira, que falam assim de forma grossa com os filhos, com as filhas, e aquilo vai caracterizando a personalidade da pessoa, a identidade da pessoa, que gera uma característica de um abuso emocional e físico também. Isso molda também a identidade do filho e da filha. Então, assim, existem esses dois movimentos, esses dois extremos, né? E pessoas que carregam marcas na vida por causa justamente dessa criação disfuncional de casa na forma como os pais lidavam com elas. Mas, assim, a cultura individualista, ela é tanto de filhos como de pais, né? Então, assim,
até me chamou a atenção 2 ou 3 situações que eu estava com a minha família em restaurantes aqui em Campinas e assim, na mesa do lado tinha uma cuidadora ou babá dos filhos, assim, tudo bem, né? Cada família tem a condição de ter uma cuidadora que viaja com a família, eu acho que não é nem esse o ponto de discutir, né? Mas assim, os pais meio que com os amigos e quem cuidava dos filhos era a cuidadora, assim, no momento de lazer. Então, assim, até mesmo no momento de lazer, o pai que não, ou a mãe que não sabe ser pai e mãe dos filhos e não ter aquele momento de família em conjunto, de confraternização, então é um individualismo dos pais, não é somente o individualismo dos filhos, né? Então, assim, são várias formas que a gente pode pensar nessa temática, mas eu acho que a tomada de decisão é que a vida é feita por decisões. As decisões, elas revelam um pouco da minha condição do coração, onde que ele se encontra, se é no lado abusivo ou se é no lado individualista, né? E você, Paulo, alguma luz sobre essa questão? Difícil, né? Eu acho que uma coisa importante também é tentar lembrar que toda situação, geralmente tem 2 lados, né? É importante ouvir os 2 lados, né? Se for possível, meus pais são abusivos. É importante você ouvir a pessoa, mas também é importante ouvir os pais. Primeiro, acho que é muito difícil chegar a uma conclusão ouvindo só um lado da história. Agora, é difícil, não tem como, porque a pessoa está na comunidade, vem pedir conselho, vem pedir ajuda, os pais não são, já faleceram. Então, você vai precisar ouvi-la e acreditar no que ela está dizendo, né? Mas eu acho que nós vivemos, sim, uma geração onde as pessoas elas são muito frágeis. Então, qualquer sintoma ou qualquer circunstância que me gere um desconforto, isso já é motivo para eu repudiar o que está acontecendo ou a pessoa que está falando comigo, né? Então, eu entendo que nós temos uma geração frágil nesse sentido, que não consegue ouvir um patrão dando uma ordem às vezes. Se a pessoa falou comigo de modo firme, eu já acho que ele é meu inimigo que me odeia. Então, nós estamos num contexto de muita fragilidade emocional. Então, eu entendo que é importante, como comunidade, nós também nos ajudarmos nesse sentido e mostrar, às vezes, até para os jovens, para os adolescentes: olha, seu pai te deu uma bronca, isso aqui faz parte da vida. Abuso, eu entendo que abuso é o excesso, é o uso excessivo da autoridade ou do poder. Então, eu posso ser abusivo fisicamente, batendo como não deveria, isso é errado, sim. Agora, dar uma bronca, então é importante ouvir, né, o que acontece. Não, eu sofri um abuso verbal, eu era ofendido pelo meu genitor, pelo meu pai, pela minha mãe. Então, que tipo de ofensa, né? Então realmente a pessoa foi ofendida. Eu acho que é importante ouvir, tentar entender o que a pessoa tem a dizer, o que ela entende por ter sido abusada ou ter sofrido, né? Acho que isso é importante. Não, meus pais eram chatos. Tá, qual pai é legal, né, na adolescência? Qual pai é bacana na adolescência? Então é importante tentar tirar da pessoa o que significa para ela ser abusada. Porque às vezes para ela ser abusada é o pai e a mãe pedir para ela arrumar a cama, né? Pedir para ela estudar e fazer a sua tarefa, né? Ou discordar dele. Discordar da ele vontade quer uma dele. Coisa e os pais dizem não. É isso. Agora, não, eu conversei com a pessoa, eu ouvi o que ela, eu entendi o que ela ouvia, eu entendi o que ela sentia, realmente ela sofreu de verdade, é um sofrimento real aqui. Ainda assim, eu entendo que é importante lembrar para a pessoa aquilo que o Novo Testamento nos ensina, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poxa, eu venho de uma herança familiar onde eu sofri. Ok, mas Deus não perdeu o controle da história, ainda assim, aquela situação difícil, de algum modo, serviu para que Deus formasse quem você é hoje, aproximasse você dele, mostrasse a necessidade que você tem dele. Algo de graça nós encontramos até mesmo na desgraça, né, da nossa história. Então, se tudo fosse uma maravilha na nossa história, nós não precisaríamos de Deus, não reconheceríamos a necessidade que temos dele, né? Então, o sofrimento também serve para nos aproximar do Criador. Eu acho que de tudo que vocês estão pontuando aí, assim, me vem à mente o seguinte: quando nós falamos de violência física ou verbal, isso certamente
é um abuso. Não existe discussão acerca disso. Quando nós falamos de filhos adultos que os pais tentam impor a eles o que eles querem que aconteça, isso é um abuso. Eu me lembro que, eu acho que foi na terceira mensagem da série This Is Us, eu coloquei um quadro que mostrava como a nossa relação com filhos, ainda pequenos até uma determinada idade, ela é marcada de forma diretiva, de maneira assertiva. Na medida em que eles adentram na adolescência, ela vai se tornando um pouco mais dialogal. Quando eles entram na juventude, também, até que eles se tornam adultos, e na vida adulta, honra, a Bíblia diz que filhos devem honrar os pais. Na vida adulta, honra não pode ser demandada. Honra é algo que os filhos decidem oferecer. Então, a relação entre pais e filhos vai mudando. Pais que não percebem a mudança e tentam, ao longo dos diferentes estágios da vida dos filhos, manter aquela relação infantil, deles demandarem as coisas, isso se torna uma relação abusiva. Agora, como vocês pontuaram, o fato dos meus pais não concordarem com as minhas opiniões, mesmo eu sendo adulto, isso não é ser abusivo. E me afastar dos meus pais porque eles discordam de mim é intolerância, é incapacidade de ouvir quem pensa de maneira diferente de você. Né? Ou, enquanto você vive uma relação de dependência dos pais, dependência financeira, dependência física, você mora debaixo do mesmo teto, os seus pais estabelecerem princípios que regem a casa. Isso não é abuso. Né? Isso são, enquanto você depende dessa casa e depende financeiramente dessa casa, os nossos princípios norteadores aqui são esses. Então, acho que existe muita confusão hoje em dia entre o que é abuso dos pais, pode acontecer e pais precisam estar atentos, mas também filhos tomados pela autonomia, que os pais, pensando diferente, orientando diferente, se tornam uma ameaça para a sua autonomia. Né? Agora, nosso tempo está passando rápido, eu queria entrar só rapidamente aqui também nessa questão do nome que nós abordamos ontem, que eu disse que para mim é um mistério esse negócio do nome, e como o nome ele pode sim influenciar uma história. E quando a gente estava em off aqui, eu estava lembrando de Barnabé, né? O filho da consolação. E Barnabé tem uma história de encorajamento. Ele é um encorajador, e o nome dele significa filho da consolação. Jeremias, aquele que exalta Deus. E a vida de Jeremias, numa cultura que não exalta a Deus, vai ser assim uma vida de exaltação a Deus. Como que vocês veem essa questão do nome na influência da nossa identidade? Eu acho que vocês mencionaram isso até nas reflexões ontem, de que o nome ele é dado na perspectiva daquilo que a pessoa ela vem a ser. A expectativa. Na expectativa. Eu acho que, pelo menos na nossa cultura, onde nós não fazemos alusão muito ao nome e à personalidade, né? Comum, pelo menos na nossa sociedade, ter aquela, eu não tenho um nome, esse aqui é bonito, coloca esse nome e está resolvido. Mas eu acho legal esse processo de vocês
pesquisar, de você pesquisar o nome para dar para um filho, para uma filha, na perspectiva, né, do que vem a ser. Então, por exemplo, a minha primeira filha, Lisa, né, promessa de Deus, né, abreviação de Elizabeth, né, promessa de Deus. E eu lembro, né, assim, quando eu vi ela pela primeira vez assim, no parto, eu orei naquele momento, assim, né, assim, que Deus pudesse usar ela, né, dentro das promessas que ele tem preparado para ela. Se a vida dela um dia for conduzido para esse ou outro caminho, é uma outra situação, mas eu tive aquele anseio, né, aquela expectativa. Então, os nomes, eu acho que na nossa cultura tem essa característica, essa beleza, e assim, eu acho que em boa medida nós nos moldamos também aos nossos nomes, né? Como você mencionou no seu exemplo, né? Então a gente estava até brincando no bastidor aqui com o meu nome, André, mas um dos significados que tem de André é corajoso, né? Eu acho que existem decisões na minha vida que eu tive que tomar coragem para decidir, né? Que se eu fosse mais acuado no jeito de ser, na minha personalidade, talvez eu não tomaria aquelas decisões de mudanças, grandes mudanças na vida, né? Até ida para o seminário, coisas do gênero, né? Então, assim, a vida ela é feita de decisões de coragens. Então, acho que o nome, de certa forma, ela molda, assim, nosso caráter, a identidade, e eu acho muito legal, isso muito, muito bacana. Parece que o Paulo, trazendo a reflexão aqui em Barão, falou um pouco do nome das filhas, né? E do filho. Isso. Como o pessoal que nos acompanha pela internet não tem acesso a esse conteúdo. Como que foi essa experiência para você? Nós, muito parecido com o André, né? Eu e a Amanda, nós, quando começamos a orar pela possibilidade de ter filhos, nós sempre entendemos que essa era uma prática da Escritura, né? Parece que os pais eles escolhiam um nome de modo intencional. Eles tinham essa expectativa, né, de que o filho representasse algo. E aí nós escolhemos também, né? Eu lembro quando nós estávamos orando, agradecendo a Deus pela primeira menina, né, que nós teríamos, e aí nós escolhemos o nome de Nina, que significa graciosa, né? Menina graciosa. E o nosso desejo é que ela fosse realmente cheia da graça de Deus e transmitisse essa graça a outros. Agora, eu entendo que para nós, e aí eu vejo até um porquê da escolha do nome ser algo tão levado a sério na Escritura, porque nós entendemos que não bastaria só dar o nome e não trabalhar para conduzi-la naquele processo. Então, eu acho que isso também é pedagógico, né, na Escritura. Deus nos traz a condição de, olha, eu estou escolhendo esse nome porque eu tenho uma intenção para essa criança, eu quero levá-la, então eu vou trabalhar para que isso aconteça, né? Depois nós tivemos a Lana, que é diminutivo de Helena, né? A luz que brilha, iluminada, né? E o nosso desejo e oração é que a Lana realmente levasse a luz de Cristo, que ela primeiro recebesse essa luz, fosse iluminada e que ela iluminasse também as pessoas com o Evangelho. E quando nós tivemos o último filho, Tony, Tony significa inestimável, de valor. E o nosso desejo é que a nossa oração é para que ele se torne um homem de valor, né? Numa geração de homens tão assim, que levam a masculinidade de modo tão banalizado, que ele fosse um homem de muito valor, né, na sociedade. A nossa oração e o nosso trabalho, né? A nossa oração constante tem sido para que eles representem de fato o nome que receberam e para que eles levem mesmo, né, a valor, luz, graça pelo mundo. Eu até fiz menção de um líder da igreja inglesa do século XVI, George Herbert. Ele é citado, ele é mencionado pelo Eugene Peterson no livro que ele trata da vida de Jeremias, que esse sujeito ele proibiu batismos na igreja com nomes vãos e fúteis. Tamanha a importância do nome, né? E é interessante a gente não só alertar pais, aqueles aí que estão esperando ou terão seus filhos, a importância do nome. E essa coisa que o Paulo falou é muito importante. Não só dar um nome, mas construir na criança a valorização do significado do nome dela. Né? Agora, talvez isso explique para a gente também porque nas histórias bíblicas nós temos episódios de mudança de nome. Né?
Interessante, os jovens judeus, Daniel e seus amigos, quando chegam na Babilônia, o rei da Babilônia muda o nome deles. Por quê? Porque isso era um assalto à identidade. O nome que eles recebem ia na contramão do significado do nome original deles. Isso é forte, né? Ou o contrário, quando Deus, naquela luta com Jacó no Val de Jaboque, Jacó, que significa o enganador, Deus diz: você não é mais o enganador, você é Israel, príncipe de Deus. Ou seja, e é interessante, Jacó sai daquele vale mancando, mas ele não é mais o enganador. Agora ele é o príncipe de Deus. Sim, para mim o que me chamou a atenção na reflexão de ontem é a questão do sobrenome, né? Assim, filho, né, desse ou daquele. Então, assim, que entra na herança familiar, né? Mas, assim, a questão do coletivo, o sobrenome, né? Então, isso até tem uma memória afetiva, porque o alemão tem isso também. Então, assim, eu lembro da minha avó perguntando: qual é o seu nome? Não, mas o sobrenome é qual? Então rememora essa família, aquela família. Então, assim, havia conexão mental até geográfica. Essa família mora lá, aquela família mora lá, né? Então, assim, isso é muito forte, né? O sobrenome, porque você vincula o indivíduo àquela família, né? Então, algo que na nossa família, na nossa sociedade, talvez tenha se perdido muito, né? Mas essa é uma questão bíblica muito, muito bacana. Muito Identidade não é uma construção autônoma, individual. Eu não escolho a minha identidade. Identidade é um processo de tomada de consciência de quem eu sou, que envolve relações e história. Né? E, André, você destacando essa coisa aí da família, hoje pela manhã eu estava me lembrando que a minha avó, que faleceu já com 100 anos, eu me lembro que, assim, logo antes dela perder a consciência e começar a ter dificuldades com a memória, eu me sentei do lado dela, abri o meu computador, abri uma planilha do Excel e eu pedi para ela ir me contando a história e eu tentando construir a árvore genealógica, mas eu dizia: mas me conta a história dessa pessoa aqui de novo. Eu não, mas quem é essa pessoa? Não, peraí, eu não entendi como que ela se relaciona com tal pessoa, né? E quão importante foi para mim ganhar consciência da história da minha família, né? A história que se perdeu com a morte da minha avó. Mas por que eu digo isso? Porque eu percebo, olhando para os meus próprios filhos, meus filhos, eles fazem parte de uma geração que muitas vezes eles não têm paciência de ficar sentado à mesa ouvindo as histórias. E a minha avó faleceu, mas os meus tios continuam se assentando no entorno da mesa da casa da minha mãe, e é muito divertido. São sempre as mesmas histórias. Mas eu consigo perceber como essas histórias, elas lançam luz à minha identidade. Mas eu acho que as gerações mais novas, que não têm senso de importância para com a história, para com o passado, de onde eu vim, isso serve de um alerta aí aos jovens cristãos, né? Nós estamos desprezando essa conexão. O meu passado, a minha herança familiar, o meu sobrenome, ele traz inúmeras histórias e lança luz sobre a minha identidade. Exato. Mas, Ricardo, se você me permite, eu concordo com você que os jovens têm se desinteressado cada vez mais pela história, né, dos seus antepassados. Mas eu também acho que muitos pais têm se omitido em contar suas histórias para os filhos.
muitos pais não sentam com os filhos e conversam com eles. Os pais sentam com os filhos e dão celular para eles jogarem, liga lá o videogame, não conta história. Então, assim, eu agradeço a Deus em parte, um pouco é cansativo, mas em parte eu agradeço a Deus pelas minhas filhas, porque o costume delas é sentar e falar, vai, conta alguma história que você ainda não contou. E eu tenho que ficar caçando, e é bom porque eu lembro de histórias da minha vida. Eu acho que os filhos eles têm interesse até em ouvir, mas muitos pais estão se calando, né? Porque eles acham que não vão se comunicar com os filhos, que os filhos não têm interesse. Então, eu acho que fica um conselho também aqui para os pais, né? Tentem contar as suas histórias, os seus fracassos, os seus erros, as suas virtudes, né? Eu acho que quanto antes começar, quanto mais cedo você começa contando a sua história, também você gera a conexão, né, com o teu filho, vai se aproximando. E é interessante, né? A gente estar falando disso, o fato do povo de Israel se apresentar como filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E na Torá, que é o livro norteador do povo hebreu, a Torá apresenta a história dos patriarcas, né? A importância da história. E um salmo diz que aquilo que a gente ouviu e aprendeu dos nossos pais, nós devemos transmitir aos filhos. Está aí a importância dos pais contarem as histórias, né? Contar a história do que Deus fez na vida deles, contar a história do que Deus fez na vida dos avós, contar a história do que Deus fez na vida dos bisavós. Eu acho que pelo menos, quando eu escutei as histórias da minha avó e escuto as histórias dos meus tios, em alguns momentos eu sou tomado pela consciência de que a minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Inúmeras situações no passado foram toque muito antes de eu nascer. Deus já estava trabalhando para eu ser o que eu sou hoje. O que vocês poderiam deixar como último desafio às pessoas que estão aí participando desse Chakra Talk sobre esse tema inicial? Identidade, quem é que diz quem eu sou? Eu acho que esse conceito de ponto de referência, né, que vocês trouxeram ontem, eu acho que isso vai nortear toda a série. Então, assim, é uma reflexão, uma autoanálise, uma autoconfrontação sobre qual tem sido a minha referência, né? Então, acho que esse conceito do ponto de referência é muito importante para a gente navegar aí por essa série de forma sadia e construtiva, né? É muito legal. E você, Paulo? Concordo com o André, levar a sério essa questão do ponto de referência, prestar atenção onde eu tenho pautado e construído a minha identidade. Eu acho que essa questão do ponto de referência é essencial. E talvez acrescentando sobre isso a própria série em si, né? Aproveitar esse momento para descobrir de fato e entender e definir talvez qual é a minha identidade, né? Ouvir um pouco mais a voz de Deus sobre quem eu sou, se for necessário ter a coragem de cortar alguma coisa, algum pensamento, alguma convicção que esteja equivocada. Então que Deus use essa série para nos ajudar a definir bem a nossa identidade, porque à medida em que eu me conheço, eu consigo conhecer mais o próprio Deus, né? O próprio Criador. Legal. E eu quero aproveitar então para convidar vocês que estão acompanhando esse Chakra Talk a estarem conosco no próximo final de semana, dia 20 e 21 de julho, quando nós vamos dar continuidade a essa série Identidade. E nós vamos estar conversando agora sobre João Batista e perceber que tão importante quanto você saber quem você é você ter consciência de quem você não é. De quem você não é. A nossa cultura tenta impor sobre nós inúmeros rótulos, inúmeras identidades pré-criadas e estabelecidas sobre nós. E nós precisamos perceber, muito antes da consciência de quem somos, quem nós não somos. Então eu convido você para estar conosco no sábado, no Espaço Paineiras, às 19 horas, ou aqui no Espaço Barão, às 9 horas da manhã do domingo. Por sinal, você que é
de Barão. Domingo às 9 horas da manhã, pastor Rômulo e sua esposa Dani vão estar conosco, ele vai estar sendo apresentado no nosso campo, você não pode perder, ok? Aí a gente precisa fazer uma festa aqui para eles. Ou você pode estar conosco no Espaço Paineiras, às 9, às 11 ou às 19 horas do domingo. Se você não é da região metropolitana de Campinas, você pode nos acompanhar através do chácara.org. E um último aviso, lembre-se que enquanto nós estivermos transmitindo a mensagem no próximo final de semana, seria muito bom você lançar as suas impressões, você lançar as suas dúvidas, mesmo no chat do YouTube, e assim nós podemos trabalhar as suas impressões e as suas dúvidas nesse momento de diálogo com outros pastores. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você continue ouvindo a voz de Deus, dizendo quem você realmente é. E esse seja o ponto de referência na sua vida. Até o próximo Chácara Talk.